Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos a mais uma atividade aqui do curso de especialização em computação aplicada à educação. E a gente está no tema, né, no específico inteligência artificial e sistemas tutores inteligentes, mineração de dados educacionais e assim por diante, ou seja, o uso da inteligência artificial na educação. E eu estou aqui com a ilustre presença do professor Dr. Ranilson, do Instituto de Computação da Universidade Federal de Alagoas, que também está aqui na França, na Unesco, participando junto à delegação brasileira aqui, discutindo e pensando sobre o uso da tecnologia e da inteligência artificial em particular no desenvolvimento sustentável da sociedade e para a educação do país e do mundo. E aí, professor Ranilson, eu queria primeiro perguntar para você quais foram as suas impressões sobre o evento da Unesco. Obrigado, Seiji. A gente nota uma preocupação global em relação ao uso ético da inteligência artificial. A gente vê muitos avanços aí surgindo, alimentados, né, eles movidos pela inteligência artificial, e começam a surgir algumas preocupações sobre o uso ético disso ou não. Um exemplo é o uso dos dados, né? Então, a inteligência artificial, o combustível dela são os dados, então tá se tendo essa preocupação aí, fazer isso de forma correta. Bom, os dados então são extremamente importantes para que a gente consiga, na verdade, utilizá-los de maneira estratégica e de maneira ética, de forma transparente, para que a gente consiga tomar melhores decisões, ou consiga entender melhor o mundo, ou consiga entender melhor a educação e os processos de ensino-aprendizagem, né? E aí eu queria perguntar para você, professor Ranilson, qual que é o papel do professor nesse contexto? Será que a inteligência artificial então vai substituir o professor? Será que a inteligência artificial vai atuar como um ente que apoia o professor? Como é que você vê essa perspectiva? Como é que você vê o evento discutindo essa perspectiva no contexto aí da educação? Muito importante nessa pergunta. Já desde o primeiro dia eles já repetiram algumas vezes, né, que não é substituir, é augment, né, que a gente traduz como aumentar, no caso seria um apoiar. E eles repetiram também algumas palestras, né, algumas plenárias, repetiram também algumas características que esses sistemas devem ter, né, que usam a inteligência artificial, né, o accountability, a transparência, tem que evitar viés, né, então os dados, né, que a gente usa são dados que a gente produz. Então esses dados eles têm algum viés, né? A gente tem que buscar essa limpeza, né, para que as coisas não ganhem essa pendência para um lado ou outro, né? O dado ser limpo de viés, né, isento de viés. E em relação à questão do professor, né, também eles falaram, né, a inteligência artificial não deve, de forma alguma, a gente não deve servir a inteligência artificial, ela deve nos servir. E o que eles estão falando é da inteligência artificial ampliando a capacidade humana, né, e aí a gente consegue enxergar, né, a inteligência artificial ela apoiando o professor em sala de aula, né? Então a gente viu aqui alguns stands eles mostrando analytics, né? Que são oferecidos aos professores para apoiá-los nas decisões de sala de aula. Então você tem os dados dos alunos, é feita uma análise desses dados. Essa análise ela é apresentada de uma forma que o professor não precise estar entrando precisando se especializar em uma tecnologia ou em alguma técnica muito sofisticada que não faz parte
das atividades dele. A atividade dele é coordenar aquela turma, é ministrar o assunto, é preparar conteúdo, é garantir que o aluno saia dali, ele tenha apreendido conhecimento, né? E aí o professor se apropria dessa tecnologia, faz uso dela, né? E com isso essa tecnologia o apoia nas tomadas de decisões. Ele olha lá um dashboard, ele olha lá o resultado de um analytics e isso daí o informa para tomar melhores decisões. Fantástico. É só para complementar essa discussão. Discutiu-se muito a capacitação dos professores para usar a inteligência artificial, que é isso que a gente está fazendo no curso. Então, entender o que é mineração de dados, identificar como é que ela pode ajudar. Então, nós trabalhamos aí no curso diferentes casos, né? Diferentes situações onde o professor poderia, de alguma forma, capturar diferentes tipos de dados e utilizar esses dados para tomada de decisão pedagógica. E aí entrando no contexto do seu doutorado, você consegue falar um pouquinho para nós como é que foi o uso de dados, tomada de decisão pedagógica? Você pode contar um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Claro, obrigado pela oportunidade de estar falando do meu trabalho. O objetivo da gente, a gente estava vendo muitas tecnologias sendo criadas para apoiar o aluno, mas o professor estava sendo deixado de lado. E tem muito potencial, tem muita coisa que a gente pode fazer. O professor, ele vive, sempre está aprendendo algo novo, ele leciona e aprende, essa é a vida do professor, né? Então, vamos apoiar, né? As turmas estão cada vez maiores, né? Agora, o advento da educação online, né? Há poucos meses, né? No final, acho que 2017, foi aprovada uma lei onde era permitido que cursos de nível superior pudessem ser ofertados 100% de forma online. Não são todos os cursos, claro, que o formato se adequa, mas é possível. Alguns cursos isso é possível. E aí, como é que você apoia um professor desse, que ele não está vendo os alunos, ele não está olho a olho, ele não está sentindo a vibração ali da sala de aula. Então foi com esse pensamento, né, que a gente pensou. Então a primeira coisa que a gente pensou num ciclo completo. Vamos ajudar ele do começo ao fim. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber que tipo de ajuda ele está buscando. Ele quer identificar se o aluno está com uma tendência a desistir, ele quer saber, antever se um aluno vai ter dificuldade na prova, com base nos exercícios que ele está respondendo, que caem naquela prova, né? Identificar, a primeira coisa é isso, saber quais são os dados, né? E tudo isso a gente ajudando o professor, né? Saber quais são os dados necessários para responder essas perguntas. Segunda coisa que a gente vai fazer, pega esses dados, não vai apresentar numa tabela, não vai apresentar num gráfico muito complexo. Vamos tentar uma visualização, alguma coisa que ele consiga enxergar aquilo de forma bem intuitiva. Então a gente trabalhou com algumas visualizações, existem visualizações de dados apropriadas para alguns tipos de dados que mostram de forma bem intuitiva um determinado resultado. A terceira coisa é, já sei como está a minha turma, o que é que eu faço agora? Então a terceira coisa era tomada de decisão. Tudo isso num processo conectado. Tomar decisão. Então eu vou pedir a gente notou em alguns casos, né, em alguns exemplos que a gente estudou, que tinham alunos que apenas resolviam as questões. E aí ele errava bastante até ele começar a acertar. E aí a gente notou também que aquele aluno que lê o texto, assiste o vídeo, ele começa a acertar mais rápido. Então, para que perder tempo, né? Assiste o vídeo, lê o texto e resolve as questões. Vai ser mais eficiente o seu uso do tempo, né? E por fim, a gente acompanha essa recomendação aí que o professor deu, essa decisão que ele fez. Serviu? Foi apropriada? Resolveu aquele problema em particular? Se resolveu, ótimo, parabéns. É uma solução que pode ser compartilhada com outros colegas. Se não resolveu, joga para o professor de volta. O que é que você pode fazer para melhorar essa decisão? Porque ela não deu certo. E aí a gente mostrar por que não deu certo, o que foi que não deu certo. E foi isso em resumo, né, o meu trabalho de pesquisa do doutorado. Muito bom. E aí
os resultados, como é que foram os resultados? Foram positivos? Você fez algum tipo de experimento? Tem algum dado que consegue mostrar algum tipo de evidência em relação à melhoria nos processos pedagógicos ou na aprendizagem dos alunos? Sim, a gente fez 2 experimentos. No primeiro experimento, fizemos assim 2 grandes, né? Então, no primeiro experimento, a gente rodou esse processo sem a ajuda de tecnologia, na mão, né? Assim, manual. Então, era um professor, alguns professores e nós da tecnologia, né? Então, a gente ia ajudando eles. Então, a gente viu que o nosso papel da tecnologia poderia ser substituído por uma ferramenta, e esse foi o segundo trabalho. No primeiro trabalho, a gente notou um aumento de mais de 15% na efetividade das recomendações. Então, quando o professor seguia esse processo, as recomendações dele eram 17%, 18% mais efetivas, né? Então, ou seja, os alunos se interessavam mais pelo que ele estava recomendando, né? Então, foi uma vitória. No segundo experimento, a gente substituiu o nosso papel pela tecnologia. Então, aí a gente criou uma ferramenta de autoria. E aí a gente criou alguns problemas, deu algum relato, né, de uma turma imaginária, mas com problemas reais, né? Usamos dados reais, só que foram anonimizados. E aí a gente informou o que é que o professor deveria fazer, e a gente fez um experimento com 196 professores, né? A gente solicitou a participação desses professores. Desses, aproximadamente 120 completaram o experimento, nos deu uma boa amostra, né? Foi uma boa amostra, e a gente viu que assim, haviam algumas coisas a melhorar, algumas coisas a gente não estava preparado, a gente usava as cores vermelho, amarelo e verde. Existiam pessoas daltônicas, então a gente teve que pensar depois, né, numa nova seleção de cores, mas em geral essa separação de cores e associar isso com o desempenho do aluno foi muito bem sucedido. Seguir esse processo também eles gostaram, os professores aprovaram seguir o processo. A maioria deles, né, uma grande maioria deles, conseguiu realmente seguir o processo e ter esse resultado. E em um outro experimento onde a gente rodou todo esse processo e fez isso de forma automática, a gente teve, eu acho que foi 50% a mais de eficiência. A gente calculou em termos de eficiência. Então, um professor fazendo isso manualmente, né, ele demorava 2 vezes mais do que ele seguindo a ferramenta. Então, foi um ganho em termos de eficiência, foi o que a gente olhou. Vocês, alunos do curso de especialização, vocês podem ver que o uso da tecnologia ele pode impactar, sejam alunos, sejam professores, sejam gestores, quando a gente pensa em uso de dados para apoiar a tomada de decisão, né? Seja ela pedagógica, administrativa e assim por diante. E não necessariamente precisa ser você precisa ser da área de tecnologia. Você pode pensar em todo o processo pedagógico baseado nos dados para que você consiga pensar na melhor estratégia de decisão. Trazer os problemas das suas áreas. Trazer os problemas das suas áreas para que a gente consiga entender o problema, discutir sobre o problema e criar tecnologias e decisões melhores para os nossos alunos e para o nosso dia a dia, né? Então, gostaria de agradecer mais uma vez, professor Ranilson, pela contribuição e participação aqui representando o conjunto de pesquisadores brasileiros na Unesco. E a última coisa, você acha que a inteligência artificial e o uso de dados e o Big Data, ela tem realmente potencial de revolucionar a educação, seja no Brasil, seja no mundo, ou é mais uma tecnologia que vai ter aquela onda e vai desaparecer? Qual que é o seu ponto de vista? Olha, segundo
o meu ponto de vista, né, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, não é uma modinha ou é um tsunami. Né? Você falou em onda, eu considero um tsunami. E eu acho que assim, a gente vê que o pessoal comenta muito que assim, estamos na infância da inteligência artificial. Há muita coisa ainda a se desenvolver. Eu acredito muito. Eu acredito tanto que assim, eu acho muito importante a existência desse evento, porque é uma coisa assustadora se você usa isso sem ética, se você usa isso sem bons princípios, né, fundamentando isso, esse uso da inteligência artificial. Eu acredito muito fortemente, tanto que é o que eu pretendo dedicar a minha vida profissional a isso. Então é uma aposta, não acredito que é uma aposta não, é um jogo ganho. Né? É um jogo ganho, mas assim, é uma certeza de que isso é muito importante e é muito válido pesquisar, é muito válido contribuir com a inteligência artificial para a educação. Perfeito, então, pessoal. Então, mais uma vez, obrigado, professor Ranilson. E eu espero que essas conversas com diversos especialistas na área, né, consigam abrir os olhos de vocês um pouquinho para como é que a gente, como é que a sociedade, em termos globais, estão percebendo o uso da inteligência artificial na educação e como é que você pode contribuir para todo esse processo. Como o professor Ranilson disse, a gente ainda está na infância e vocês estão fazendo parte de todo esse processo. Então, vamos estudar bastante, trabalhar bastante, que a contribuição nossa para a sociedade brasileira e para o país, ela vai ser muito grande nos próximos anos. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E até mais. Tchau, pessoal.